No primeiro vídeo, a gente viu que as 7 cartas que João escreveu para as 7 igrejas da Ásia foram escritas separadamente do restante do livro. E todo o livro do Apocalipse é assim. A gente vai ver mais na frente que outras partes também foram escritas separadas. O livro do Apocalipse, então, é uma espécie de compilação, que foram escritos ali em períodos diferentes e depois reunidos. Então, ali, né, no capítulo 1 até o 3, diz respeito a esse momento, a esse contexto. Qual que é o contexto? O contexto das 7 cartas. Já vamos direto, então, para o conteúdo que interessa, para as chaves de leitura dentro ali das 7 cartas, né? A gente tem logo ali no início do livro, capítulo 1, versículos 1 ao 3. O que tem de relevante e de muito importante ali nesses 3 versículos iniciais? Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Primeira informação importante. Aquilo que João estava escrevendo para as 7 comunidades da Ásia Menor tinha o objetivo de mostrar para eles coisas que brevemente deveriam acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo, o qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. João estava presenciando ali já acontecimentos que, num futuro breve, iria ter um desfecho. E é isso que ele iria escrever para as comunidades. Então, esse que era o objetivo dessas cartas. João estava, como o próprio nome do livro do Apocalipse diz, né? João estava revelando algo que iria acontecer. E o versículo 3 vai nos ajudar a entender isso tudo. Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então, João, ele ia alertar, escrever, orientar aquelas igrejas sobre algo que já estava acontecendo e que ia durar mais um pouco de tempo. No versículo 9 e 11, a gente tem mais outras chaves de leitura, coisas que ajudam a gente a entender um pouco mais. Ainda no capítulo 1, versículo 9 ao 11, vai dizer o seguinte: Eu, João, que também sou vosso irmão e vosso companheiro no quê? Na tribulação e no reino. Quais são esses eventos que João estava vendo e queria ter o seu desfecho breve, próximo? Aquilo que no livro do Apocalipse a gente chama de a grande tribulação. E ele fala também que era companheiro na tribulação e no reino. Só que o reino, a gente vai ver nas próximas lives, no futuro, o que diz respeito ao reino de Cristo, ao reino milenar, João vai escrever no período depois. Sobre o reino, ele não escreve aqui nessas 7 cartas. Estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus Cristo. Ali versículo 10, eu fui arrebatado em espírito ao dia do Senhor e ouvi de trás de mim uma grande voz, como de trombeta. João diz que ele foi arrebatado em espírito para o dia do Senhor. E o dia do Senhor é a chave de leitura para a gente entender as 7 cartas. Se você for ver o que significa esse termo, erroneamente muitos católicos, apologetas, interpretam esse dia do Senhor como sendo o domingo. Isso é errado. Se você for ler todo o Antigo Testamento e estudar sobre o uso desse termo, que significa o dia do Senhor, você vai ver que é um dia de juízo de Deus, um dia de castigo, um dia em que Deus vem contra os seus adversários e faz justiça. Futuramente, quando eu tiver condições de apresentar lives aqui no TikTok, eu vou explicar melhor sobre essas questões. Mas se você for pesquisar, dia do Senhor no Antigo Testamento significa um dia em que Deus vem em juízo contra uma nação. Então, João aqui está dizendo que ele foi arrebatado em espírito ao dia do Senhor, mas não ao dia do Senhor que já passou, ao dia do Senhor do Antigo Testamento, e sim um dia do Senhor, conforme o que a gente viu nos textos anteriores. O dia do Senhor nós já vimos que é um dia de justiça, de vingança, de punição, um dia do Senhor que iria acontecer em breve, um dia do Senhor que já estava próximo, e um dia do Senhor que João já estava presenciando. Versículo 11. Aqui é a voz que ele ouviu no dia do Senhor. O que vês? Ou seja, tudo que ele estava vendo ali sobre o dia do Senhor, não o reino milenar, não outras coisas.
Porque ele foi arrebatado no dia do Senhor, ele estava vendo o dia do Senhor. O que vês, escreve-o num livro e envia 7 igrejas que estão na Ásia. Aí vai dizer o nome das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, qual que é a orientação que João recebeu do anjo? Para ele escrever, profetizar o dia do Senhor para as 7 igrejas. Então, os 3 primeiros capítulos abordam isso. O dia do Senhor que já estava breve para acontecer, que o tempo já estava próximo e que João já estava vendo. Somente esse é o tema dos 3 primeiros capítulos. O dia do Senhor que já estava breve. Mais à frente, ainda no capítulo 1, que é o prólogo, né? Isso aqui que a gente está vendo, o capítulo 1 é o prólogo. Ele ainda não começou a escrever para as igrejas. Aqui é somente o prólogo, o primeiro capítulo. Vai dizer o seguinte, no versículo 19. Mas só que aqui, no versículo 19, não é uma orientação para ele escrever para as igrejas. Perceba que no capítulo 11, pede para ele escrever às igrejas somente aquilo que ele estava presenciando naquele momento, o que vês. A orientação para escrever para as 7 igrejas é apenas aquilo que ele estava presenciando. Só que no capítulo 19, ele recebe uma orientação para escrever mais, para ir além, escrever mais coisas. Só que essas outras coisas não fazem parte das 7 cartas. As 7 cartas abordam apenas o dia do Senhor. Essas outras coisas ele escreveria no livro do Apocalipse, como eu disse, em tempos ali diferentes. O texto, o anjo vai pedir para João escrever o seguinte, ó: escreve as coisas que vistes, ou seja, coisas do passado. As que são, ou seja, as que são exatamente essas coisas que ele escreveu para 7 igrejas, que ele vai depois também, né? Eu não estou negando, tudo isso aqui ele vai escrever no livro do Apocalipse, mas o que eu estou querendo trazer para vocês são as 7 igrejas, as 7 cartas, os 3 primeiros capítulos. Nos 3 primeiros capítulos, não aborda as coisas que ele viu, aborda sim e apenas as coisas que são, e vai concluir dizendo, e as que depois dessas hão de acontecer. Isso ele não aborda nos 3 primeiros capítulos, nas 7 cartas, as coisas que iriam acontecer depois dessas. Então, dito isso, o que a gente entende? É que João escreveu sobre 3 coisas distintas. E não necessariamente está no livro do Apocalipse na ordem cronológica. A gente vai entender por que depois. Quais são as coisas que vistes, as coisas que João viu no passado? São todas as coisas que ele testemunhou, que ele foi testemunho ocular, quando ele estava convivendo com Jesus Cristo. Escreve as coisas que vistes. São as coisas que ele viu durante o tempo de apostolado de Jesus Cristo. Depois, pulando as coisas que são, que a gente vai abordar mais a fundo a questão das coisas que são, pulando isso, depois de tudo isso acabado, as que viu e as que são, iriam acontecer outras coisas, depois dessas. E isso que iria acontecer depois, ele não escreve para 7 cartas, ele não aborda. Ele aborda somente as coisas que são. Para vocês já terem uma prévia das próximas lives, o que são essas coisas? Essas 3 coisas? As coisas que vistes são as coisas que João presenciou com Cristo. E o que João presenciou de mais importante no apostolado de Jesus Cristo? O início do reino milenar. Então, as coisas que vistes são o quê? O início do reino milenar. E a gente vai ver depois, no livro do Apocalipse, onde que está situado o reino milenar. Então, as coisas que João viu são o estabelecimento do reino milenar. As coisas que são diz respeito à grande tribulação. A grande tribulação que aconteceu, conforme a gente viu, na época de João, quando ele escreveu essas cartas. E as coisas que hão de acontecer depois dessas diz respeito ao novo céu, nova terra. Então, a ordem é o seguinte: João escreveu sobre o reino milenar, a grande tribulação, novo céu, nova terra. No Apocalipse é dividido em 3 partes, 3 coisas. João conta sobre 3 fatos, e a gente vai ver depois. Por enquanto, estamos vendo apenas o grande tribulação. Esquecendo o que João viu e esquecendo o que iria acontecer depois de tudo, vamos nos atentar aqui às coisas que são, ao dia do Senhor, a grande tribulação, as coisas que vão acontecer em breve e que estava próximo. Apocalipse 2, versículo 5, João vai enfatizar novamente essa questão. Ele vai dizer o seguinte, a uma das igrejas, né? Lembra-te de onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente virei a ti, e tirarei o seu lugar e o seu castiçal, se não te arrependeres. Novamente enfatizando, brevemente virei a ti. Por quê? Porque dizia respeito ao dia do Senhor, ao dia em que Deus vem e pune, castiga e faz justiça para todo mundo.
Apocalipse 2 ainda, versículo 24 e 25. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retenham até que eu venha. João estava falando para a igreja ali para reter aquelas doutrinas até que ele venha. Então você vê que é um contexto o quê? De breve, para fazer tal coisa até que ele venha, o tempo está próximo. Capítulo 3, versículo 3, novamente. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás que horas sobre ti virei. Jesus aqui prometendo vir sobre aquela igreja. Capítulo 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Por que estou à porta? Porque já estava começando a acontecer. O dia do Senhor, a grande tribulação. Estava começando a acontecer. Qual que é a conclusão que a gente chega? De que João escreveu as 7 igrejas com o objetivo de falar a elas sobre a grande tribulação. O dia do Senhor. Nada mais além disso. E aí a gente fecha os 3 primeiros capítulos do Apocalipse. Isso tudo que eu falei aqui hoje diz respeito aos 3 primeiros capítulos do Apocalipse. E depois, a partir do capítulo 4, a gente vai começar a ver João falando sobre todas as outras coisas. Sobre as coisas que ele viu, sobre as coisas que são e sobre as coisas que vão acontecer depois dessas. Mas apenas a partir do capítulo 4. Os 3 primeiros capítulos é somente para abordar a questão do dia do Senhor. Então, espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus, paz e bem, e até a próxima. Amém.